Fala galera, estamos aqui nos bastidores da gravação do Talk com o Doutor, um episódio de hoje com a Daiane da Puro Pedaço. Gente, só coisa gostosa, eu já ganhei até um kit meu aqui, ganhei um sorvete também. Você vai acompanhar essa conversa muito bacana sobre alimentação sem glúten, sem leite, vai entender bem a diferença de comprar um alimento sem glúten, sem leite, bem fermentado, pouco fermentado, para pessoas que têm alergia, pessoas que têm intolerância. Você vai ver que existe um espectro aí de alimentação e ela atende todo esse espectro, então acompanha aí, vai ser 10. Fala galera, estou aqui mais um episódio do Talk com o Doutor. Hoje um episódio, só coisa deliciosa que nós vamos falar aqui sobre o universo sem glúten, sem leite. Nossa, vai ser delicioso. Eu trouxe aqui uma convidada especial, que é a Daiane Lima, para falar sobre a empresa e sobre, não só sobre o negócio, mas também, e o que muito me interessa, sobre a comida, a alimentação sem glúten. Porque tem muita gente que fala assim, comer sem glúten é sem sabor, não tem gosto, não tem nada. Você vai ver que não, eu vou te mostrar aqui, e depois você vai provar, você vai pedir, você vai provar. Mas, Daiane, um prazer te receber aqui. Igualmente. Vou deixar aberto aqui esse primeiro momento nosso para você me contar sobre a sua história, quem é a Daiane Lima e como que você chegou nesse universo sem glúten. Bom, é um prazer estar aqui, obrigada pela oportunidade. Meu nome é Daiane, né? Eu sou formada em gastronomia desde 2016. Já tive uma empresa de personal chef, que a gente até patrocinava alguns fisiculturistas, era da linha saudável também, mas a gente não atendia esse público mais restrito, que era o sem leite, sem glúten. Legal. Na época não era muito claro ainda para mim esse universo. Então você formou em gastronomia em 2016? Isso. Olha, legal. Fui para essa área, sempre gostei, né? Desde o ensino médio, mas na época não tinha gastronomia em Brasília, e aí por esse motivo eu fui para outro curso, mas voltei para gastronomia sim também, porque eu gostava disso. E aí caí de paraquedas nesse meio aí da alimentação saudável, e aí na época, por alguns motivos, acabou não dando muito certo, né? Na época eu só era boa ainda em cozinhar. E para você ter um negócio, você também precisa aprender sobre empreendedorismo, entender como essa área funciona, até porque já é uma área que os insumos são mais caros, né? Mais caros. E o mercado, vamos botar aí, 10 anos atrás, esse mercado sem glúten era muito escasso. Né? Era. E aí eu achei que era só o hobby mesmo na gastronomia. E em 2019 eu conheci, né, você como médico. Foi. E descobri a sensibilidade ao glúten. E naquela época veio a pandemia e eu não encontrava nada e não encontrava muitas coisas gostosas também. Então, isso é um problema, o meu desafio foi mostrar que era possível. Eu queria comer primeiro coisas gostosas antes de pensar em empreender. Perfeito. Então, eu queria comer primeiro algo que me desse prazer, que desse a memória afetiva, que é comer de fato aquilo que eu estava vendo. Porque muitas vezes você vê uma coisa e você não come aquilo, né? Sim. Então, eu queria comer gostoso. Você sabe que isso é uma das coisas que me motivou a buscar esse universo que a gente chama de medicina integrativa hoje, né? Que é a busca por promover saúde e não só ficar tratando doença, é agir num espectro mais aberto. Sim. Em relação à saúde. Foi a frustração de só ficar recebendo paciente já doente e nunca tratar a doença, pelo contrário, nunca promover saúde na vida deles. E aí eu comecei a sentir falta disso. E hoje, com o que eu pratico, é muito difícil eu ter alguma prescrição que eu não tenha usado em mim. Sim. Que é uma coisa característica do seu negócio também. E as pessoas têm essa resistência, né? Se eu for saudável, eu não vou viver mais, porque eu não vou comer bem, eu não vou ter prazer em comer alguma coisa gostosa. E às vezes as pessoas, elas só não conhecem. Né? Então, você não... eu já experimentei um vegetal de uma forma, eu não gostei. Mas e se você comer ele de uma outra forma, com um outro tempero, uma outra forma de fazer ele? Perfeito. Isso muda completamente o produto. E você não vende nada que você não tenha experimentado antes, né? Eu sou até bem criteriosa, assim. Meu esposo fala que eu demoro muito para lançar as coisas, mas eu gosto de validar muito porque
eu me coloco no lugar dessas pessoas. Sim. Então, assim, a gente tem cliente que traz feedback que chora quando come, Sim. porque já compra falando assim, vai ser só mais um que eu vou comer e que vai ser só bonito, Só visual. para ocupar o espaço. Então, só para enganar minha mente. Então, assim, eu gosto de colocar aquilo no cardápio que já está muito validado. Legal. E que a gente saiba que vai ter que vai ter demanda, que não é só aumentar o cardápio. E eu prefiro ter menos produtos, mas que são mais definidos ali, mais específicos e que a gente sabe que vai ter uma boa aceitação. Como que só falando um pouco sobre gastronomia, porque você fez um curso superior em gastronomia. Sim. Como que é esse curso? O que você aprende o quê? Por exemplo, como é que é uma aula de gastronomia? Hoje nós vamos aprender a cortar. Ele é muito prático, né? Mas ele tem ali muito teórico, até por questão de higiene, né? De tudo. Mas hoje em dia na gastronomia você até tem ali uma aula, alguma coisa assim, mais para esse universo. Mas ele mas ele ainda é muito tradicional. Muito, né? Porque ele traz ali muito aquilo que dá certo, né? A confeitaria, mais a parte francesa. Então, eles replicam os tradicionais que dão certo. E quando você fazia o curso, você já tinha o interesse pelo universo sem glúten? Não. Não, né? Eu odiava confeitaria. Confeitaria você não gostava? Eu detestava confeitaria. Eu sempre gostei muito da cozinha quente. Sim. Por quê? Porque a cozinha quente, ela te dá mais autonomia de dar o seu toque ali, vamos supor. Porque na cozinha quente, você apura o sal mais um pouquinho, você bota mais um tempero aqui e ele não desanda. Na confeitaria é tudo pesado, se você altera 1 grama, ele vai desandar. Então, ele é muito específico. Então, para você conseguir ajustar alguma coisa na confeitaria, você precisa testar muitas e muitas vezes para dar certo. É muito diferente da cozinha quente. Perfeito. E eu gosto muito dessa ideia de abrir a geladeira e ver o que tem ali e falar, hoje eu vou testar isso aqui. Eu vou fazer aquilo ali. Perfeito. Então, eu gosto muito de inventar. Você falou assim, quando a gente descobriu, te atendendo, que você tem sensibilidade ao glúten, né? E eu tenho para mim que isso não é um diagnóstico antigo, né? Isso é uma coisa recente, não saberia te precisar desde quando, mas assim, pela minha experiência, eu diria que talvez 5, no máximo 10 anos para cá, que começa a se falar sobre sensibilidade alimentar. Sim. Até então, ou a pessoa tem doença celíaca... Ou tem que dar no exame ou não, né? Se não der doença celíaca, você pode comer à vontade. Então, se der doença celíaca, você tem que excluir totalmente. Sim. Só que quando foi identificado o universo da sensibilidade ao glúten, eu imagino que mercadologicamente abriu muito leque, né? Então, hoje tem muita gente descobre, talvez muita gente que vai assistir esse podcast e não sabe que tem, vai começar a dar atenção a isso, que o trigo e a formação do glúten do trigo pode causar estufamento, intolerância, né? Que foi isso que você descobriu, né? E hoje é muito mais comum hoje eu recebo muitos clientes que chegam assim, a minha nutricionista ou hoje eu ainda recebo mais de nutricionistas do que de médicos direcionando isso. Mas assim, a minha nutricionista tirou o glúten por 1 mês para fazer os testes, né? Sim. Então, hoje eu escuto muito mais isso do que em 2019, quando eu descobri. Olha aí. Então, é muito mais comum, só que cada dia mais aumenta mais, né? As pessoas com essa sensibilidade, passando mal. Hoje a gente escuta com muito mais frequência do que 3, 4 anos atrás. É muito simples o conceito, eu tenho para mim, que é assim, se você, o universo, não sabe que alguma coisa é algo ruim, essa alguma coisa ruim vai passar despercebida aos olhos de todo mundo. A partir do momento que você descobre que o problema é aquele e você começa a denunciar esse problema, aí um tanto de gente começa a descobrir que aquele é o problema dela e não sabia. E eu acho que tudo depende muito de como eu tive acesso a isso. Eu acho que você não trouxe uma carga muito pesada. Sim. Você trouxe as situações, você faz... assim, o que eu gosto muito do seu atendimento é porque você ensina a gente a entender o porquê que aquilo não é bom. E não é só simplesmente corta, não come nunca mais o glúten. Não, hoje o seu psicológico muda de tipo, eu não vou inflamar meu intestino comendo isso.
Então, essa liberdade de você também poder entender o porquê daquilo, eu acho que torna a restrição um pouco mais leve. Mais leve. Não é fácil. Porque você pensa, você falar de comer é um hábito antigo demais, né? A pessoa começa, ela nasceu, ela começa a comer. Então, e é onde você divide ali a mesa com a família, né? Então, mexe muito com a socialização das pessoas. Total, a alimentação ela é muito social, né? Muito social. E dentro dessa... eu quero projetar um negócio aqui. Eu tenho aqui, eu deixei o seu perfil engatilhado aqui para a gente dar uma olhada nos alimentos. Gente, você pode ficar namorando aqui essas comidas. Olha isso daqui, o brownie com caramelo salgado, né? Então, isso aí é a pessoa que está restrita de glúten e está tentando eliminar isso da dieta, às vezes ela pensa assim, agora eu vou comer só ovo, carne e fruta, né? Na cabeça, o que eu vou comer? Nunca mais vou poder comer um pão? Brownie? Sim. Nossa, jamais! E você acha um produto igual a esse, né? Pizza, olha aí, as pizzas, a massa... Olha só, a pizza... E essa é com a focaccia. Essa é com a focaccia. A base do pãozinho da focaccia, que você usa ele como base e fica uma delícia, fica super crocante. E você vê prático, né? Você faz em casa, dá para a criança levar para a escola, dá para variar muito aqui. Sim. Tem até um paciente especial aqui seu, né? Que eu vi um vídeo dessa pessoa aqui, que eu vou deixar rolar. Olha só. Estou aqui para mostrar uma coisa. Oi, galera, meu Deus, Daiane, olha o que é, eu estou aqui na minha casa. Molho de Páscoa, o chocolate branco e Molango. Gente, esse é o João Pedro, meu filho, tá ali na foto comigo. O João Pedro é apaixonado por esse ovo de chocolate. Ele pergunta o ano inteiro se já tá chegando a Páscoa para poder comer esse ovo de chocolate de novo, né? Mas você vê, é um detalhe que uma pessoa que está com sensibilidade, no caso do João Pedro aqui, era sem leite, né? Ele tinha a gente restringia, né, o contato com a proteína do leite para ele, e aí a opção do ovo, nossa, salvou, porque a gente nem falava de ovo de chocolate com ele, porque você não acha, né? Você não achava isso no mercado, né? Então, e é delicioso. E as pessoas que visitam a nossa casa no período de Páscoa e comem um ovo desse, elas falam assim, nossa, esse ovo é muito mais gostoso que o outro que eu comprei no supermercado. Eu falei, pois é, porque você fica com esse estereótipo de que um alimento saudável é ruim. Sim. E é exatamente o contrário. Sim. Né? E a gente gosta de seguir muito uma linha ainda, né, que eu acho que ainda restringe mais ainda, é que a gente tenta trazer um produto mais limpo. Mais limpo. Porque hoje em dia, infelizmente também, você consome em alguns lugares que o produto é extremamente doce. Sim. Ou às vezes não tem ali... A gente tenta buscar um produto muito mais limpo. Então, Sim. a gente não usa conservante, Sim. a gente não usa... Os nossos chocolates são chocolates bem limpos, que é praticamente só o cacau, né? Sim. Ali não tem aditivo. Sim. Então, isso também é um desafio pra gente. Perfeito. Porque as pessoas, elas esquecem, às vezes, que ela não consome o glúten, mas aí ela come um produto tão cheio de outras coisas, Sim. ela se inflama do mesmo jeito, né? Então, acaba consumindo muito açúcar também. Então, os nossos produtos, a gente tenta trazer aquele doce que não é o doce excessivo. Tanto é que no início a gente tinha muito feedback. Mas tem como botar um pouquinho mais de açúcar? Alguma coisa assim. Porque o paladar das pessoas está tão viciado, né? Aí quando come um negócio mais Sim. equilibrado, sente falta, né? Essa proposta de ser saudável de forma geral e não apenas sem glúten e sem leite, isso aí é fundamental, porque a gente, todo lugar que a gente viaja, fora do Brasil, dentro do Brasil, aqui em Brasília mesmo, a gente sempre descobre um negócio sem glúten, a gente vai lá experimentar, Sim. né? E de vez em quando eu falo com a minha esposa, eu falo assim, nossa, esse negócio aqui, beleza, é sem glúten, mas o cara morre de diabetes antes. É uma bomba, né? É uma bomba de açúcar e também você tira um negócio que faz mal e coloca outro. E tem um princípio da nutrição e da saúde dentro da medicina integrativa que a gente fala assim, é mais importante evitar o que faz mal do que comer o que faz bem. Então, a pessoa fica preocupada de buscar alguma coisa que faz bem e acaba ingerindo algo que faz mal Sim. e fica elas por elas. Sim. Né? Dentro de tudo que você vende hoje, o que é mais procurado?
O nosso carro-chefe são os pães, né? São os pães, né? Porque foi o meu maior desafio. Aham. Eu não encontrava pão com textura de pão. Aham. Então, assim, quando você tira o glúten, é o glúten que traz toda aquela textura Aquela pro maciez pão. do pão e tudo A mais, né? liga, né? Que é a história de você puxar o miolo e ele vir desfiando. Aham. Então, tudo isso é papel do glúten. Aham. E quando você tira o glúten, você não encontra uma farinha sem glúten que faça o papel do glúten. Certo. Então, assim, um mix de farinha sem glúten para trazer ali a textura de um pão é, no mínimo, uma mistura de umas 5 farinhas. Você, tipo, vamos lá, o Por exemplo, qual que é a base disso? Assim? Por exemplo, a gente precisa trazer várias bases para fazer essa construção. Sim. Então, a gente precisa de uma farinha de base, que é a farinha de arroz, por exemplo. Aham. A gente precisa de uma liga, que aí pode ser o psyllium. Aham. Então, a gente precisa da gordura, que é uma farinha de oleaginosa. Certo. Que é, né, amêndoas, castanha de caju. Então, você precisa de um espessante. Aí pode ser a goma xantana, pode ser o CMC. Então, a gente tem que fazer toda essa junção Sim. nas proporções certas de cada uma, Exato. para a gente conseguir, no processo ali, depois de fermentar e assar, a gente ter ali essa textura próxima ao pão. E aí, de um tipo de pão para outro, vai mudar a constituição dessas farinhas? Isso, a proporção de fermentação, de hidratação. Então, a hidratação da panificação sem glúten, ela é muito diferente da hidratação com glúten. Então, a hidratação de uma massa sem glúten, ela é quase que líquida, para conseguir chegar na consistência desse pão aqui. Aham. Então, ela é uma massa quase que líquida. Aham. Então, é bem trabalhoso, assim. Eu falo que hoje, com 4 anos de empresa, o último ano que eu acho que eu me considero que eu consiga lidar bem ali com a panificação. Porque no começo foram muitos perrengues, porque muda o clima, Nossa. a fermentação muda. Verdade, não tinha pensado Então, nisso. Brasília é muito seco. Aham. Então, você precisa aumentar a hidratação no período de seca. Sim. No período de frio, você precisa deixar ali mais tempo fermentando, porque a fermentação demora mais. E a produção e armazenamento dos produtos que você vende acaba tendo impacto desse período do Sim, ano. porque a gente não trabalha com conservante. Então, a vida útil do produto é muito pequena. Isso é uma coisa importante falar, né? Sim. As pessoas compram e pensam assim, você tem que adaptar isso dentro da sua rotina de casa, Não é só a né? alimentação, né? Tudo que elas estão adaptadas. Porque quando você come de uma forma geral ali tudo que você pode, você vai no mercado, você compra tudo empacotado. Então, você compra um pão de forma que tem validade de 3 meses. Nossa, meu Deus do céu. Então, e você acha normal. Então, no começo, assim, até a gente pegar e entender que a gente precisava explicar isso muito detalhado para os clientes. Sim. Às vezes, com 2, 3 dias, o cliente que deixava o produto do lado de fora. Mofado. Ah, meu pão mofou. Não, mas ele não pode ficar do lado de fora. Sim. Então, se ele ficar aí no máximo 2 dias, se tiver um período de calor, eu nem aconselho deixar do lado de fora. A geladeira não vai consumir ele dentro dos próximos 5, 6 dias. Sim. Fatia e congela. Porque os nossos produtos a gente consegue recuperar a mesma textura, mesmo depois de congelado. Pode congelar, então. Pode congelar. E você vende congelado A também, gente né? vende congelado também, até para conseguir atender a pessoa que chega ali, às vezes, num dia que a gente não tem produção. Aham. Para ela não esperar próximo dia de produção, a gente tem ali as opções e a gente sempre ensina as pessoas a consumirem desse jeito. Entendi. E aí, geralmente, tem dado muito certo também. E traz essa liberdade, porque você não encontra com facilidade em qualquer lugar produtos sem glúten. Sim. Então, se você precisa consumir e só pode consumir produtos sem glúten, você ter ali o seu freezer ao seu alcance é o que não te deixa furar. Porque quem tem a sensibilidade, só um pouquinho não vai fazer mal. Exato, você fica negociando. E eu sou assintomática. Aham. Então, eu não sinto na hora. Você vê depois nas nunca suas taxas, senti- seus controles. Eu nunca senti estufamento. Olha O isso. meu sempre foi na parte neurológica. Olha isso. Sempre foi muita enxaqueca. Então, assim, eu comi, eu não estufei, não me faz mal. Não sente Não que é faz isso mal tudo, na hora. né? É. O problema da sensibilidade maior é esse. É uma reação tardia que a gente chama, né? A reação tardia, ela tem esse problema. É igual um míssil. Você come, dá o gatilho agora e dá uma dor de cabeça daqui a uma semana. E o interessante, assim, né, do glúten é que ele não tem... Vamos supor, as pessoas hoje em dia são acostumadas eu sou intolerante à lactose. Então, se eu consumir, vai me dar dor de barriga. O glúten, cada pessoa manifesta de uma É forma. um espectro muito abrangente, muito Então, aberto. assim, eu converso com vários clientes que são diagnósticos
são reações e sintomas muito diferentes um do outro. Então, se você conversa com a pessoa, então, não, o seu problema não é com glúten, porque você não estufa. Então, não é glúten que está te fazendo mal. A pessoa faz esse raciocínio. Isso. Exatamente. Confunde-se muito intolerância com sensibilidade, né? Os intolerantes estufam muito, mas os sensíveis, as reações são das mais diversas possíveis. Né? Queda de cabelo, problema na pele, dor de cabeça, aí vai brain fog, que é esse nevoeiro mental. Eu tenho muito isso. Eu tenho nevoeiro mental. Se eu como errado, alguma coisinha assim, é batata. No dia e o seguinte, meu é muito engraçado, o meu nariz arde. Olha, arde, não meu fica nariz escorrendo. Arde. Não, ele arde. Sabe quando às vezes você engasga que entra água no nariz e fica ardendo? Meu nariz arde. Olha só. Parece que vai começar a me dar sinusite. Sim. Mas é instantâneo. Eu comer. E eu também já percebi que a qualidade do trigo também influencia no meu caso. Fala um pouco para mim disso daí. Assim, a farinha de trigo, ela existe em várias linhas, né? Assim como qualquer tipo de alimento. O chocolate você pode comprar um bem-to-bar, que é assim que ele sai ali que colhe a semente do cacau e tudo e já se transforma no chocolate. Ou esse que passa por diversas coisas que o cacau, na verdade, é o último ingrediente da barrinha, é uma lembrança de cacau. Então, tem diversos níveis, assim como o trigo. Sim. Ele também existe farinhas melhores, que são as farinhas... O pessoal fala que você comer a farinha italiana não dá problema. A farinha italiana, ela é um pouco mais limpa, vamos dizer assim, né? Então, ela é um produto que passa por menos refinamento, menos processamento. Perfeito. E, geralmente, quem usa esse tipo de farinha faz a fermentação longa. Isso é uma coisa que eu queria te perguntar, sobre esse processo de fermentação. Você falou da hidratação, e eu queria saber da fermentação, porque hoje a gente escuta muito isso dentro desse universo. Até fora, né? Sim. Tem muita pizzaria. Por exemplo, tem pizzaria que eu conheço aqui perto do meu instituto, que o pessoal vende pizza de fermentação longa. Aí faz 24 horas, 48 horas de fermentação. Qual que é o impacto da fermentação no produto final? Existe a fermentação longa e a fermentação natural. E tem locais que fazem os dois juntos. A fermentação natural é o levain, né? Que você faz o seu fermento. Então, ele não é um fermento instantâneo. Então, e não químico, ele é um fungo. Isso, tanto é que você usa água e farinha. E ele faz a fermentação. Você não bota açúcar, você não bota nada. E ali ele precisa de pelo menos 7 dias para ele fazer o primeiro desenvolvimento dele. E aí você depois vai tirando os descartes dele para você fazer a fermentação dessa massa. Entendi. Então, tem gente que usa a fermentação longa e natural. E aí, a fermentação longa é quanto mais tempo você deixa aquela farinha ali fermentando. Falando com glúten, você quebra ali... É como se a gente estivesse tomando fora uma enzima para fazer ali a quebra daquelas partículas. Já vem pronto. Ele já vem bastante quebrado, vamos dizer assim. Então, você não precisa ter todo aquele trabalho de fazer a digestão daquele glúten, vamos dizer. Perfeito. Ele já vem bastante consumido. Não tem comprovação que garanta que consumiu todo o glúten, né? Perfeito. Ou seja, um paciente celíaco não pode. Restringir, não pode. Né? Mas muitas pessoas, dependendo ali da fermentação, do tipo de farinha utilizado, eu consigo consumir e eu não me sinto mal. Mas como eu também, é muito longo o que eu sinto e não é instantâneo, eu também não gosto de brincar muito. Porque às vezes você perde o fio da meada, você não sabe se está fazendo mal mesmo ou não, né? E aí, às vezes, eu descubro nos exames com o senhor. Quer dizer que o processo de fermentação pode ser um processo de fermentação curto, longo e químico ou natural, seria isso? Seriam essas variações. Por que muita gente passa muito mal com o glúten de padaria tradicional? Sim. Porque ele não fermenta. Faz e vende. Ele faz e assa na hora. Então, as pessoas às vezes falam muito do sintoma de azia. Sim. O sintoma de azia... muito comum reclamarem de pizza por causa disso. Ele está mais associado ao fermento. Porque o fermento, na verdade, vai estufar, ele vai fermentar dentro de você. O pizzaiolo monta uma massa, põe o fermento, abre e assa, aí você põe na mesa e come. Aí ele vai fermentar lá dentro. Tanto é que você perguntou no início ali o que a gente aprende, né, na gastronomia. Então, essa questão do glúten, você trabalha o glúten de várias formas. Sim. Ou você pode não ativar o glúten, você pode ativar o glúten
Isso vai dar resultados completamente diferentes. Certo. Então, se você ativa o glúten ali, trabalha melhor ele fora, Sim. ele vai te dar uma reação menos pior, vamos dizer assim, Sim. dentro de você. Sim. Agora, um pão francês. Não sei se você já viu que hoje em dia, nos mercados, eles estão vendendo rolinho congelado, e aí você tira ele do freezer, ele fermenta um pouquinho, ali fora você já leva para assar. Você tem pão francês em casa, Eu nunca fresquinho. vi isso, não. Mas, assim, são coisas que não estão ativadas, não é fermentado. Entendi. Então, você ali consome um teor de carboidrato muito maior. Ah. Você consome o fermento muito mais intenso. Porque aí você falou uma coisa que a gente estava conversando antes aqui de iniciar nossas gravações. A fermentação longa, ela vai utilizar todo o fermento que você colocou e ela vai reduzir a quantidade de carboidrato livre que tem naquela massa, porque né? é o alimento do fermento. Ou seja, além de você restringir a quantidade de glúten ali dentro, você diminui a carga glicêmica. Perfeito. Ou seja, é um produto indicado para uma pessoa que está fazendo uma dieta mais restrita de carboidrato. Sim. E tudo. Até mesmo dentro da opção sem glúten. Se você faz uma fermentação longa, você consome porque, infelizmente, para você... Infelizmente não, né? Mas para você ter um resultado ali próximo do tradicional, Sim. você não vai conseguir usando farinhas low carb. Sim. Você precisa de farinhas brancas sem glúten, Sim. que tem um índice glicêmico maior. Sim. Você faz uma fermentação longa, você quebra bastante o carboidrato. Inclusive, assim, eu tenho a nutricionista que me atende, ela prescreve para pessoas que às vezes está ali com uma resistência insulínica, associado com proteína, fibra, essas coisas. E aí as pessoas conseguem consumir o pão sem passar mal ou sem subir muito ali os níveis de glicose. De né, glicose, insulina. Entendi. Nossa, isso aí é muito legal, porque você abre o leque para as pessoas que, você vê, pode buscar um alimento como esse, não apenas quem está se limitando do contato ao glúten, Sim. mas também uma pessoa que está reduzindo a carga glicêmica da dieta. Né? Ela pode até consumir o glúten e tal, mas se ela tiver um produto sem glúten, ela está só ganhando com isso. Exatamente. Né? E os seus produtos também, você tem algum produto dentro do seu catálogo que é com leite? Não, você também... A gente atende o público APLV e celíaco. Perfeito. Então, se a gente garante isso, a gente não tem nada de contaminação cruzada, não entra, todos os nossos produtos são com laudo. Tá. Então, a gente precisa, é uma responsabilidade muito maior, Sim. mas a gente entende também que é um público que está crescendo muito, né? Assim, hoje eu atendo muitas mães lactantes que a criança foi diagnosticada com APLV. Eu vou te falar que eu atendo muito adulto Que descobre. que eu descubro que ele, na verdade, é um APLV, só que na infância dele não se dava esse diagnóstico. Então, o cara passou a vida inteira com o nariz entupido. Quando ele chega com 40 anos reclamando de outros problemas, assim, cara, você tem alergia a leite. Olha aqui, ó, você deu um IgE altíssima a proteína do leite. Você tem que evitar isso e tal. Só que a pessoa não sabe que esse é o motivo, né? E hoje, um pouquinho que eu entendo, eu acabo sendo muito curiosa com isso, porque eu gosto de trazer essa informação complementar. Então, chega muita gente perdida, que acabou de descobrir o diagnóstico, ou que precisou restringir, e as pessoas estão muito perdidas, assim, não sabe para onde vai. Você sabe o que eu vejo? A pessoa descobre que é APLV e sai perguntando se tem produto sem lactose. Não é? Nossa, tanto é que o público APLV que vem, né, ele sempre pergunta, é sem lactose ou é sem lácteos? Ou é sem leite? Mas eles perguntam, você percebe já com entendimento que são dois problemas distintos? Uma coisa é a pessoa ter intolerância e evitar a lactose. Outra coisa é a pessoa descobrir que é alérgica e não comer a proteína do leite, né? Quem é o alérgico que já entende essa diferença, ele sempre tira essa dúvida, porque é muito comum as pessoas confundirem, até quem trabalha com isso. Sim. Então, assim, às vezes no nosso rótulo tá escrito sem leite, e aí às vezes uma pessoa faz um story ou alguma coisa e ela fala, é sem lactose. E não é só sem lactose. Você tá diminuindo o meu produto. Sim. O meu produto não é só sem lactose. Ele Sim. não tem leite, zero leite, não tem proteína, nem lembrança de leite ele tem. E aí é um desafio muito maior, né? Porque você conseguir a textura ali. O leite, a lactose, ou até o sem lactose, mas a proteína do leite, ela traz uma cremosidade muito grande pro resultado final da confeitaria. Sim. E hoje você tirar isso é um desafio. E não só tirar, né? Remeter o sabor. Sim.
Porque as pessoas querem sentir ali o sabor do... Pelo menos que lembre, né? Porque eu acho que esse também é uma dificuldade muito grande que as pessoas têm. Eu não posso comer mais glúten. Eu sou celíaca, eu tenho uma sensibilidade muito severa, eu não posso nem brincar de consumir. As pessoas, elas querem encontrar o mesmo sabor, a mesma textura. Então, assim, eu sempre bato muito nessa tecla no meu Instagram que o diferente não é, ele pode não ser ruim. O diferente é uma nova textura, é um novo sabor, a gente está sempre acostumado a sentir os mesmos sabores, as mesmas coisas, e às vezes o diferente é bom também, só não vai ser a mesma coisa. Não é igual. É outro bom, produto. Mas também pode ser bom. Pode ser bom também. E muitos são muito bons. Sim. Não é? Por exemplo, o sorvete. Porque tem um sorvete também, gente. Eu vou mostrar para você. Acompanha nos meus stories que eu mostro meu sorvete lá direto. Ô Daiane, e história de cliente, assim, você tem alguma? Você falou assim, eu já recebi mensagem de gente chorando. No início eu também fazia entrega, né? Então, às vezes, meu esposo ia comigo, eu já cheguei a ficar 1 hora na casa do cliente e meu esposo lá dentro do carro me esperando. Dando consultoria, seu esposo lá dentro comendo uma pizza, né? Sem glúten. E eles contam muita história, né? Porque cada um tem sua história ali, tem o seu, né? O como descobriu, ou como que foi, ou tanto que sofreu até descobrir. Sim. Então, a gente tem muito o cliente acaba se tornando um pouco amigo, né? Você acaba não tendo ali só aquela relação de prestador de serviço ou fornecedor, né? Sim. Então, nossa, a gente tem muitos relatos, assim, de clientes que... de cliente que que leva o pão para uma confraternização ou alguma coisa, e aí quando chega lá, tem os tradicionais, aí as pessoas que não têm restrição experimenta o sem glúten e fala, não, eu vou comer o seu que é melhor do que aquele que está ali. Sim. Então, hoje a gente tem cliente que vai fazer uma confraternização na família e que já compra 100% o meu produto. Legal. E até para as pessoas que... Então, assim, você trazer esse mundo até para quem não é restrito é interessante. Muito. Porque, eu não tenho restrição, mas se eu posso consumir aqui também, eu estou fazendo bem para mim também, independente de não ter restrição ou não, né? Claro. Então, você entender que dá para você equilibrar, que você não precisa comer sempre... Só porque você não passa mal, você só pode comer aquilo ali. Sim. A empatia também, né? Total. Eu tô lembrando, eu tô pensando aqui, você tá me falando, eu tô pensando num negócio aqui. Para te perguntar, você tem cliente, pessoa jurídica, fornecedor, que é empresa que compra com você? Sim. Tem hotel? Se tiver um hotel que compra com você, me fala que eu vou divulgar sem cobrar nada ele aqui agora. Não, hotel não tem, ainda não tem. Você sabe, eu vou te dar, já tô te dando essa dica aí, depois você fala com seu esposo, que eu sei que ele tem uma cabeça mercadológica ali, bate na porta desses hotéis, porque, Daiane, vou te falar, é triste você chegar no hotel e ter uma mesa 3 vezes o tamanho dessa daqui e não tem uma opção sem glúten. Um pãozinho sem glúten. Sim. Não tem. Se você chama... A maioria dos hotéis não sabe nem o que é. Sim. Você chama a pessoa, chama o médico, chama o garçom, pergunta, você tem alguma coisa sem glúten? Tem o quê? Nem sabe o que é. Às vezes o nutricionista que faz toda a montagem, ele nem sempre... Eu acompanho muito no grupo dos celíacos daqui de Brasília, a dificuldade deles em hospital. Eles internam e eles não coloca lá, eu sou celíaco, eu sou a PLV, ou às vezes os dois. E existe uma lei no hospital que você não pode levar alimento para a pessoa que está internada. Aí sua esposa entra para ganhar neném, no dia seguinte do parto chega um pão francês com um copo de leite no quarto. Eu falei assim, minha esposa não bebe leite e não come pão. E vocês não deixam entrar com comida. Porque senão trazem McDonald's aqui para dentro. Sim, mas eu não quero trazer McDonald's. Sim, eu quero trazer uma coisa saudável. Ela está dentro do hospital, precisa comer um negócio saudável. Sim. Parte do princípio que você não vai inflamar o paciente ali dentro. Mas isso é muita água embaixo da ponte. Você entra para fazer uma coisa totalmente aleatória e você sai pior. Sai inflamado. Né? E é como a gente falou no início, que o mercado hoje dos sensíveis ao glúten é um mercado grande. Se você chega no hotel, eu posso afirmar com convicção que 15% ali, pelo menos, subiria muito no conceito do hotel ter uma opção grande sem glúten. E quando a gente fala opção sem glúten, é ir no mercado comprar aquele pão de borracha que vende no mercado sem glúten e botar lá no canto perdido, que você nem acha onde o negócio está. Fazer uma opção sem glúten, uma mesa sem glúten, até porque pode ser muito mais saborosa e atrai mais atrativa. pessoas, né? Porque
assim, a gente acompanha muito esses grupos e olha, é um desafio você ser celíaco. Porque é muito além da alimentação, né? A pessoa tem que viajar, ela tem que levar a panela dela, ela tem que levar os talheres dela, ela tem que levar tudo dela. Porque não pode contaminação cruzada. Principalmente em panela, né? Que você esquenta, ela dilata. Esfriou, ela fecha. Então, acaba que ela solta, né? Quando ela abre de novo, ela solta tudo da alimentação anterior. Aí você fica contaminando refeição atrás de refeição. Então, é terrível. O celíaco, ele tem um desafio muito grande mesmo. Essa história do hotel, às vezes, quando a gente encontra coisas, aí tá ali o pão sem glúten encostado ou do lado do pão em cima do pão com glúten. A gente foi no mercado anteontem e aí tava as linhas de farinha sem glúten e do lado uma farinha de trigo. Para um sensível, ainda pode se pensar em comer, mas um celíaco, ele nem olha, é como se fosse já outro produto com glúten normal. E aí você imagina lá dentro do estoque, né? Como que não deve ser. Como não é tratado isso, né? Fica. Então, realmente tem que ter uma atenção especial para isso e eu vou atrás de achar um hotel que Tá seja exemplo. E você pode ir atrás desses hotéis aí, Dani, leva uma cesta sua e fala pro gerente do hotel experimentar, que eu tenho certeza que eles vão montar uma mesa do Puro Pedaço dentro dos hotéis aqui de Brasília. Vai ser um prazer. Ô, Daiane, deixa aí, se você quiser deixar o seu perfil, o contato, a gente projetou, vai passar ao longo do podcast aí também, mas, de novo, te agradecer, acho que foi top essa conversa, vai esclarecer muito e abrir essa possibilidade, esse universo sem glúten, sem leite. Bom, eu que agradeço, obrigada demais, assim, por tudo que você me ensina também, né, isso ajuda muito a gente crescer, a gente entender para que lado que a gente vai, e isso é muito importante, andar bastante em paralelo ali, porque a gente quer proporcionar saúde, a gente não quer só vender um produto sem glúten. Perfeito. Então, você abre muitas essas portas para a gente e ensina a gente a ajudar outras pessoas, assim como você me ajudou há muitos anos atrás. Eu acho que hoje eu consigo replicar um pouco isso com os meus clientes também. Legal. Então, o meu Instagram é o @puropedaço, né, que a gente mudou a marca recentemente. E a gente produz durante a semana, faz entrega em toda Brasília. Legal. E quem vier agora também seja muito bem-vindo. É isso aí. E obrigada pela oportunidade mais uma vez. Show de bola. E ela é minha paciente, galera. Com muito prazer. É isso aí. Estamos encerrados. Nos vemos no próximo episódio.